Bom, gente, então vamos para parte 4, terceira revolução industrial, parte 4, e vamos finalizar esse conteúdo. E vocês vão ver que essa parte 4 é de grande relevância, tá? Porque a gente vai falar aí de novos sistemas de transporte e seus impactos no espaço, tá? Então, vamos continuar aqui, eu vou compartilhar com vocês a tela, vocês verem aqui onde a gente parou, para a gente poder seguir direitinho a coisa. Então, vamos lá. A gente, na aula passada, falou aí de TGV, falamos de avião a jato, tá? E agora a gente vai falar de mais algumas coisas. Vamos dar uma aprofundada nesse assunto, tá? Que a ideia é essa. Então, olha só, TGV, tá? TGV, que é o trem de grande velocidade ou de alta velocidade, desenvolvido inicialmente na Europa, né, pela indústria franco-germânica e depois pelos japoneses, chineses, ele tem grande impacto no espaço onde ele se desenvolve, no espaço europeu, por exemplo, no espaço asiático. Então, por exemplo, as regiões que vão receber o sistema de alta velocidade, elas passam a ganhar maior importância econômica, né? Vão ter uma capacidade maior de atrair investimentos. Então, elas ganham importância econômica no espaço ali regional europeu. Por exemplo, as sub-regiões, né? Por exemplo, no caso das cidades, né, que eu botei aqui hierarquia urbana, as cidades que passam a receber as estações do trem de alta velocidade, elas vão ganhar mais poder de influência sobre as suas respectivas redes urbanas, né? E, ao mesmo tempo, essas cidades passam a ter um número maior e mais qualificado de funções na rede, o que dá maior relevância dentro da hierarquia, né? Outra coisa interessante é o aumento da mobilidade da força de trabalho. Isso é muito importante. Como eu falei para vocês, o trem de alta velocidade ele pode transportar qualquer tipo de pessoas, é óbvio, mas como é um transporte mais caro, ele tende a transportar mão de obra de maior qualificação, tá? Mão de obra que precisa de velocidade para tomar decisões, participar de uma reunião. Então, o que acontece? Essa força de trabalho mais qualificada, ela tem uma mobilidade maior. E isso vai gerar uma outra consequência, que é a concorrência, que eu botei aqui, concorrência com outros sistemas de transporte, que é a concorrência com o transporte aéreo de curta distância. Isso aconteceu muito na Europa. Porque quando o sistema de alta velocidade, trem de alta velocidade, chegou na Europa no final dos anos 90, início da década de 2000, as companhias aéreas europeias estavam hiperestruturadas ali, né? E o fluxo de passageiros era muito grande. O que aconteceu? Com a chegada desse sistema, a população mais qualificada passou a olhar para o transporte de alta velocidade, transporte ferroviário de alta velocidade, como um concorrente do transporte aéreo de curta distância. Aí você fala, pô, mas o avião é muito mais rápido. Só que o transporte ferroviário de alta velocidade, ele tem algumas vantagens geográficas. Por exemplo, ele não tem problema de tráfego aéreo, né? O tráfego aéreo é hoje um problema para muitos aeroportos. Ele não tem problemas meteorológicos. Claro que se você tiver uma nevasca muito forte, isso pode interferir no transporte de alta velocidade. Mas, por exemplo, não tem problema meteorológico, né? Se você tiver uma chuva mais forte, se você tiver um problema ali de interrupção do fluxo de aviões por conta de excesso de neve, né? Por exemplo, para uma nevasca parar um transporte de alta velocidade ferroviária é muito mais difícil do que parar um transporte aéreo. E outra vantagem, que para mim acho que é a principal vantagem, é que as estações de trem de alta velocidade, elas saem do coração das metrópoles para outras metrópoles. Então, vai articulando o interior das metrópoles. Então, não é como o aeroporto, que ele normalmente fica na periferia. Então, você tem que saltar do avião, pegar lá um táxi, pegar um metrô que passa dentro do aeroporto, o trem. Mesmo assim, a distância é maior. Enquanto que as estações de trem de alta velocidade, elas ficam dentro da zona urbana, integradas também, muito integradas aos outros sistemas de transporte. Então, por exemplo, na mesma estação de trem ali de alta velocidade, você salta de um trem, pega o trem de alta velocidade. Você salta do metrô, você pega o trem de alta velocidade, né? Como existem em N capitais europeias, né? Lá em Berlim, por exemplo, a Zollverbindungsbahnhof, que eu estou lembrando aqui agora, ou a Gare du Nord em Paris,
os sistemas estão todos integrados, então você saltou ali, você já pega todo o transporte, e mais importante, na metrópole. Você não precisa sair da metrópole e ir para a periferia da metrópole para pegar um avião, né? Então tem essa vantagem. Avião a jato. O avião a jato, como eu já falei para vocês na aula passada, o avião a jato ele vai permitir um fluxo gigante de turismo, né? Tanto doméstico quanto turismo internacional, mas dá um reforço a essa ideia, gente, é que o turismo de massa, obviamente, ele foi produzido por outras causas, tá? Depois eu dou uma aula para vocês sobre turismo de massa, assim, de uma maneira mais calma. Mas o transporte aéreo foi decisivo para um fluxo internacional de turistas e um fluxo doméstico de turistas para países de tamanho grande, né? Como o caso brasileiro, como nos Estados Unidos, como no próprio espaço europeu, né? Se a gente pensar a Europa, né, como um todo. E isso permitiu, olha que coisa interessante, né? Isso permitiu que muitos países passassem a ter o turismo de massa como uma das suas mais importantes fontes de renda. E eu não estou falando só de país em desenvolvimento, não, tá? Eu estou falando de país envolvido. Por exemplo, Estados Unidos e França, que são os países que mais recebem fluxos de turistas do mundo, né? Itália, Espanha, Portugal. Olha a dependência de Portugal hoje para o turismo, né? Por exemplo, os Estados Unidos, né? Saiu uma notícia aí há pouco tempo, acho que uns 3, 4 dias que eu vi na imprensa, a Disney vai demitir 100 mil trabalhadores dos seus parques temáticos por conta da crise do coronavírus. Olha a importância, né, da geração de emprego para esses países por conta do turismo. E o turismo, em boa parte, o turismo de massa, em boa parte, é viabilizado pelo transporte aí aéreo, né? Os aviões hoje são muito maiores, muito mais velozes, muito mais confortáveis. As passagens aéreas, na média, hoje no mundo, são muito mais baratas do que eram há décadas atrás. Não no Brasil, né? No Brasil tudo é muito caro. Mas lá fora os custos caíram muito. E outra coisa interessante é aquela coisa do transporte, tá? Que eu falei para vocês, transporte de carga. Os aviões hoje têm capacidade de transportar grande quantidade de carga, tá? Sobretudo de bens de alto valor agregado. Gente, o transporte aéreo não transporta só bens de alto valor agregado, não. Ele tem transportado até bens de valor médio, mas principalmente bens de alta tecnologia, né? Telefone celular, notebook, tablets, esses equipamentos, televisão de tela plana, esses equipamentos que são leves, são relativamente leves, são caros. E vale a pena você entulhar um avião ali de telefones celulares e transportar, até por razões de segurança, né? Esses equipamentos são muito interessantes aí para gangues criminosas, né? Essas organizações criminosas aqui no Brasil hoje estão ali ávidas por roubar um caminhão cheio de telefone celular. Você tem milhões ali de reais, né, envolvidos. Então, você transportar esse tipo de carga por avião é mais rápido, mais seguro, não só do ponto de vista da criminalidade, mas, por exemplo, esses equipamentos eletrônicos são muito sensíveis, né? Então, qualquer movimentação mais estranha pode quebrar esses equipamentos. E o avião não, o avião ele tem uma segurança muito grande. O número de acidentes aéreos é muito menor do que qualquer outro sistema de transporte. Então, é um transporte hoje muito interessante, tá? Para transportar carga. Inclusive, gente, vocês sabem que eu sou um cara ligado aí ao agro, eu faço um curso aí de especialização na USP sobre agricultura brasileira, e outro dia eu fiquei impressionado, né? O pessoal agora está transportando frutas para o mercado europeu, tá? De avião. Uva, manga, o pessoal está transportando, né? Para Luxemburgo, para Holanda, de avião. Você entulha o avião ali daquelas frutas e em 9, 10 horas o avião está lá no norte da Europa, fornecendo frutas fresquinhas para a população europeia, tá? Claro que isso vai sair um pouco mais caro, vai sair um pouco mais caro, mas você vê, frutas são produtos bastante perecíveis, né? Então, a velocidade, assim, é algo bem importante. E, claro, você está transportando para o mercado europeu, para o mercado de alta renda, tá? Por último, eu queria falar do mega navio. A gente vai perder um pouquinho mais de tempo, que é bem interessante. O mega navio,
O navio, como o próprio nome está dizendo, navio gigantesco, né? São super granaleiros, super petroleiros, são os navios que transportam hoje gás natural, os metaneiros, navios grandes, com uma imensa capacidade de carga, e que reduziram dramaticamente o custo de transportar carga pelo mundo, né? A maior parte do comércio internacional é feito por esses meganavios. E esses meganavios, eles, de certa maneira, eles vêm impondo uma nova geografia portuária. Eles vêm exigindo uma nova configuração de porto, tá? E essa nova configuração de porto é chamada hoje de hub port, tá? Esse conceito de porto, que a tradução aí é porto concentrador de cargas, nasceu na década de 80, no início dos anos 80, na Inglaterra, um dos primeiros países a ter um hub, depois a Alemanha, mais tarde foi para os Estados Unidos. Esse conceito de porto, né, que é o hub port, ele também está associado às empresas transnacionais, daqui a pouco a gente vai falar delas, empresas que fragmentam sua produção em escala planetária. Então, o fluxo de carga hoje é muito grande no mundo, por conta dessas empresas transnacionais, que tem que ficar transferindo componentes o tempo todo pelo planeta. E, ao mesmo tempo, esses navios eles conseguem transportar grande quantidade de carga. Então, o que acontece? Você precisa de um novo porto, né? E quais seriam as características desse novo porto? Então, tá aí, ó. Eu fiz uma lista aí dessas características. Primeiro, grandes áreas portuárias. Por que essas áreas portuárias têm que ser grandes? Porque o navio é imenso, então você precisa de uma zona de atracagem ali para o navio chegar. Tá? A própria baía tem que ser muito larga para o navio se movimentar. Você precisa de um grande espaço portuário também por uma razão muito simples. Você movimenta muita carga. Então, você tem que ter local ali para descarregar a carga, você tem que local não só descarregar a carga do transporte terrestre para o porto, como do navio para o porto. Então, você precisa de áreas muito maiores. E isso é um detalhe muito importante. Por quê? Esses portos não podem mais ficar no coração das metrópoles. Não pode mais ficar ali na core área da metrópole. Por quê? Porque não tem espaço para o porto se expandir. Então, aqueles velhos portos, eles vão ter que ser, em parte, abandonados e você tem que criar novos portos. Você vê um caso clássico, foi o Rio de Janeiro, né? A zona portuária do Caju, parte dela teve que ser desativada, mas aquela área ali mais próxima ao centro da cidade teve que ser gentrificada, passou por um processo bem forte de gentrificação, e transferiram grande parte da área portuária dali para o porto de Sepetiba, também chamado de porto de Itaguaí, lá na periferia da região metropolitana do Rio de Janeiro. Tá? O caso de Buenos Aires é um caso clássico de Buenos Aires, né? O porto ficava ali no coração da metrópole, ali, relativamente perto ali da Casa Rosada, né? Da sede da presidência da República Argentina, e eles transformaram a zona portuária numa área belíssima, completamente revitalizada, gentrificada, que é Puerto Madero, e deslocaram a zona portuária de Buenos Aires para o sul de Buenos Aires. Tá? Ou seja, liberando aquela área, porque não era mais necessário você ter um porto ali no coração da metrópole. Por quê? Você precisa de grandes áreas. Você precisa de grandes áreas para fazer a movimentação da carga. O caso de Barcelona também, eu podia falar aqui de outros exemplos. Outra mudança importante é a questão do mercado de trabalho, gente. O número de postos de trabalho reduziu muito. Por quê? Porque você emprega alta tecnologia. Ao você empregar alta tecnologia, você não precisa mais de tantos trabalhadores, tá? E o detalhe, você precisa de uma força de trabalho mais qualificada, tá? Número menor de postos e maior qualificação, que você está usando ali o quê? Mecatrônica, né? Você está usando ali as mais novas tecnologias para fazer o processo de embarque e desembarque, tá? Esse processo de embarque e desembarque ele tem que ser feito com eficiência, com velocidade, com cuidado, né, sem ter perda de carga. Então, tem que ser feito com qualificação de trabalhador, tem que ser feito com alta tecnologia. Uma outra importante mudança da zona portuária, as baías têm que ser profundas. Eu acabei esquecendo de colocar aqui, ó, baías com relativa... não, tá certo. Baías com relativa profundidade. Por quê? Porque quanto maior o tamanho do navio, maior o calado do navio, que é o casco do navio. Então, se o navio é imenso, você precisa de um navio bem grande lá para baixo. Então, as baías têm que ser profundas, para o navio poder
se movimentar. Por exemplo, a Baía de Guanabara, ela tem uma profundidade média de 25 a 30 metros, profundidade média. E os mega navios, eles têm dificuldade de entrar ali. Se você pegar uma foto de satélite da Baía de Guanabara, você vai ver um canal que foi construído ali para acessar a boca da Baía até a zona portuária. Senão o navio encalha. E aí você precisa do prático ali para movimentar o navio, e qualquer vacilo, qualquer erro do prático, o navio encalha, se perde a carga, pode perder carga, e a operação para desencalhar o navio caríssima, você perde o contrato, é uma coisa muito complicada, tá? Então, as baías têm que ser profundas. Por exemplo, a Baía de Sepetiba, onde está o Porto de Itaguaí, ela teve que ser cavada para o navio chegar, tá? E por último, você tem que ter uma logística de transporte terrestre muito boa. Você tem que ter um sistema de transporte terrestre que acessa o porto moderno também. Então, senão não adianta nada. O que adianta você ter uma carga sendo trazida de custo baixo pelo mega navio até o porto, quando a carga chega no porto, ela fica presa nos gargalos de transportes terrestres do país. Né? Então, você precisa ter uma logística boa para escoar aquela carga. Não só para a carga chegar ao porto, mas para a carga sair do porto. Daí você entender também por que o porto não pode mais ficar no coração da metrópole. Ele ficaria preso no trânsito da metrópole. Esse é o caso do Porto de Santos. Porto de Santos é um porto moderno? É um porto que recebe mega navios? Sim. Mas o Porto de Santos é velho. O Porto de Santos é da segunda Revolução Industrial. Então, e hoje Santos é uma metrópole, Baixada Santista é uma metrópole. Então, os caminhões hoje de soja, quando vão para Porto de Santos, eles ficam presos lá no trânsito, ficam presos lá na estrada, né, para acessar. Eles melhoraram o sistema de transporte terrestre, mas ele ainda é muito complexo ali, tá? Então, acho que agora a gente dá uma paradinha por aqui e na próxima aula a gente avança com outro assunto, que vai ser o pós-fordismo, tá bom? Valeu, gente. Mais uma aula. Estamos terminando. Bye, bye.